Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre tenha amor próprio, se valorize. Ok, pessoal? É muito importante. Até tem porquê de eu fazer esse vídeo. Ok, gente? Porque eu vejo pessoas que elas se esquecem delas, pensam muito nos outros, e essas pessoas, por incrível que pareça, elas não são assim valorizadas pelas aquelas pessoas que elas ajudam. Ok, pessoal? E a pessoa não se dá conta disso. Daí, no fim, quando a pessoa se dá conta que ela está ajudando em vão, que ela está se esquecendo dela, deixando ela em último lugar sempre, que não se deve de fazer isso consigo mesmo, a pessoa até entra em depressão, pessoal. É terrível, né, gente? Então, assim, ó, tenha amor próprio, se valorize, ok, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar, pessoal, lendo algo sobre o que é o amor próprio aqui. Vamos lá, gente. Assim é estranho, né, pessoal? Eu não tava tossindo e agora inventa de eu tossir bem na hora do vídeo. É quase sempre assim, eu já notei isso. Parece que tem algo assim, tu não vai fazer esse vídeo? Vou sim, estou fazendo agora. Vamos lá então. Amor próprio. É um conceito que se refere ao apreço e respeito por si mesmo, envolvendo a aceitação de suas qualidades e defeitos, bem como a busca pelo bem-estar físico, psicológico e espiritual. Olha só, gente, que profundo isto, né? É um sentimento de valorização da própria pessoa. A pessoa, ela se valorizar, gente, ok? Que se manifesta através de ações e pensamentos que promovem o crescimento pessoal e a felicidade. Felicidade, essa palavra, felicidade é uma palavra muito forte, muita gente, até eu mesma, né, já fiz essa pergunta, até mais de uma vez eu já fiz para mim mesma, já fiz até para uma pessoa, sabe, gente? O que é felicidade, ok? Agora, aqui lendo, o que é felicidade mesmo? Aonde começa a felicidade da pessoa? É ela se valorizar, gente. É o amor próprio, ok? É tudo isso que eu li aqui, é a felicidade. Porque tudo bem, eu tô feliz pelo meu filho, pela minha filha, ótimo, ok, eles estão bem. E tu, como é que tu tá? Sabe, pessoal? Tem isso. Tipo, se teu filho, tua filha tá bem, graças a ti, de repente, óbvio. Faz tudo por eles. E tu faz algo por ti? Sabe, pessoal? Ai, meu marido tá tão bem e tal. Ele está bem porque tu ajudou ele. Tanto faz financeiro, até em palavras, incentivou ele e o teu incentivo fez com que o teu marido prosperasse, graças a ti. Mas e tu faz algo por ti? E gente, estamos entendendo? Tipo assim, vai tudo pelos outros e nada por ti. Então, assim, teu amor próprio ali
tu não tá tendo. E quer queira ou não, vai chegar uma hora que tu vai te sentir infeliz, porque tu próprio, tu vê assim, e eu? Qual é o meu lugar? Onde eu estou? Gente, a felicidade é a pessoa, ela saber os valores dela, tá? Ela é o amor próprio, gente. Até na verdade. Óbvio que a gente fica feliz pelas outras pessoas, mas temos que também ficar feliz por nós mesmos. O que eu agora nesse exato momento estou fazendo por mim, no caso? Tá me entendendo? Será o que eu estou fazendo agora eu gosto de fazer? Será que isto está me beneficiando, sabe? Será ou está me prejudicando e eu não estou me dando conta, sabe? Será que eu, ali, as pessoas que eu estou ajudando, seja como for, de qualquer maneira que for, elas estão sendo assim gratas pelo que eu estou fazendo? Ah, pessoal, tem tudo isso, tá? Aqui eu vou ler mais um pouco. O amor próprio não se resume apenas a gostar da própria aparência ou ter sucesso. Não é só isso. Tipo, ai, eu me acho linda e tal. Não é só isso, gente. Óbvio que tu tem que te sentir bem. Isso aí sim. Sucesso. Quem é que não gosta, né? Todo mundo, mas não é só nisso que se resume. Abrange, vamos lá, abrange uma compreensão profunda de si mesmo. O que quer dizer isso, gente? A pessoa, ela se conhecer. Não só por fora, por dentro dela, a pessoa dela, a personalidade dela, tudo, qualidades e defeitos. Ok, pessoal? Tipo, tu sabe as tuas qualidades, ok. Sabe os teus defeitos, ok. Mas assim, quando tu te der conta dos defeitos que tu tem, não se puna. Só se corrija, se observa. É isso, gente. Porque onde nós vivemos, todos nós temos defeitos. A única diferença é que cada um tem os seus defeitos diferente um do outro. Mas todos nós temos. Aqui ninguém é perfeito. O que é perfeito não está aqui. Gente? Tá? Sobre si mesmo, tá? Abrange uma compreensão profunda sobre si mesmo. De si mesmo, é o mesmo significado. Incluindo suas forças e fraquezas, como eu disse, qualidades e defeitos. E forças e fraquezas, no que tu é forte, no que tu é fraco, qual as tuas fraquezas, qual o teu fraco, qual a tua fortaleza. Ok, pessoal? E a aceitação dessas características. Ok, gente? Tá aí, aceitação. Ok, gente? Tem pessoas assim que elas sabem de alguns defeitos assim que elas têm, mas elas não aceitam de jeito nenhum, pessoal. Elas só aceitam as qualidades que elas têm, os defeitos não, elas não enxergam. Não é que elas não enxergam, enxergam, mas não querem enxergar. O que vocês acham de uma pessoa assim? Que ela é feliz? Ela não é feliz, ela é infeliz, gente. Ok? Eu falo porque eu conheço uma pessoa que ela sabe dos defeitos que ela tem. Ela sabe.
tá? Com certeza, mas ela não aceita e ela esconde isso. Tenta esconder, na verdade. Quem conhece bem ela, como eu conheço, essa pessoa sabe isso dela, ok? E é uma pessoa que não é feliz, gente. Essa pessoa que eu tô falando, ela não é feliz, tá? E essa pessoa, ela tá definhando, tá? Até por causa do emotivo dela, tá abalado e tudo. Já falaram pra ela que ela tá até em depressão e ela não se ajuda. Fazer o que daí, né, gente? É um processo contínuo de autoconhecimento e autocuidado que envolve. Tipo, gente, a pessoa tá sempre se conhecendo, sempre. Sempre, pessoal. Ok? A pessoa ela vai estar sempre se corrigindo, mas de uma maneira positiva, não negativa. Amor próprio é tudo isso aí. Ela conhecer as forças e fraquezas que tem, aceitá-las, assim é positivamente. Se tem algum defeito que a pessoa acha, algum defeito que a pessoa tem e ela acha que é muito grave, corrigir esse defeito, mudar. Ok, gente? O amor próprio, pessoal, não sei se vocês viram, tem muito aqui a saber, tá? Aqui, reconhecer e aceitar suas imperfeições e limitações, sem se punir por elas. Eu falei agora há pouco, sem se punir, exatamente. E eu tô lendo agora isso aqui, gente, eu não li antes, sabe? Antes de ler ali, sem se punir. Antes eu já falei isso aqui, né? Sem a pessoa se punir. Eu própria veio na minha cabeça a minha maneira de pensar. E pessoal, ó, palavra respeito aqui, tratar-se com a mesma gentileza e consideração que você ofereceria a um amigo próximo, de acordo com artigos sobre o assunto. Ok? Entendendo? Cuidado, priorizar suas necessidades físicas, emocionais e mentais, buscando atividades que promovam o bem-estar. O que eu quero dizer com isso, gente, é a pessoa se cuidar, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente e espiritualmente também. Pessoal, tipo, tu não tá legal, tu tá com alguns problemas que tu sozinho não resolve, o que que tu faz? Vai no terapeuta, só. Tá com problema na família, ali, o marido ou o filho, ou a tua mãe ou teu pai lá que até hoje tem ressentimentos, né? Tudo que tu não consegue resolver, terapeuta, ok? Ou tipo, eu quero entrar em tal religião, eu sinto necessidade porque eu acho que vai me ajudar. Vai lá, óbvio, vá averiguar primeiro. Tá? Essa questão de religião ele é algo bem, sim, né? A religião em si não é ruim, gente. O problema é o lugar e a pessoa ali que comanda. Às vezes, ok, pessoal? Então tem que tomar cuidado, ok, gente? Tá aqui
Tem lugares, tá? Eu não tô citando tipos de religiões aqui. Isso aí independe se é cristão ou pagão. Não interessa, tanto faz um como o outro. Tô falando de lugares assim que assim tem lugares bons que ajudam a pessoa no lado espiritual, até de repente no emocional, tudo, né? Mas tem lugares que manipulam. Se tem manipulação, daí não é uma boa. Manipulação não é ajuda. Ok, pessoal? Autoconfiança, gente. Acreditar em suas habilidades e potencial, mesmo diante de desafios. É, isso é uma verdade, gente. Mesmo diante de desafios. Assim, o que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, quando a gente quer mudar algo na nossa vida, na nossa rotina, tipo, a minha rotina é sempre aquela mesma, tudo já faz um tempo e tal. Eu quero mudar algo, tipo assim, eu quero fazer um curso. O curso que quero fazer é tal horário, tal dia, tipo no final de semana, que geralmente nós gostamos de passear, descansar, né, gente? Mas é no final de semana. Tipo assim, mas é o seguinte, gente, é um desafio. É assim, não, eu vou fazer, eu quero fazer, tal, vou fazer. É um desafio. E aí, se é algo que tu quer tanto mesmo, pega e faça. Não interessa se o tal curso é no sábado, ou no domingo, ou no feriado. Vai ter tantos sábados e domingos pela frente, feriados. Óbvio que feriado, dependendo do ano, tem ano aí que tem um feriado atrás do outro. E tem ano que não tem quase feriado. Mas isso aí é indiferente. Tá? Tem que pensar o seguinte, o que interessa é o aprendizado que tu vai ter naquele curso ali, naquele estudo. Que de repente vai ser muito interessante, tu vai gostar e vai valer a pena. Tu não vai perder o teu tempo. E pessoal, é isso. Eu tipo, de manhã, 8 horas começa, eu vou ter que acordar muito cedo, eu não gosto. Gente, muita gente não gosta de acordar cedo e tem muita gente que acorda cedo mesmo assim, porque tem compromisso. Trabalha fora, estuda fora. Às vezes é em casa mesmo, tem que fazer os afazeres de casa e mesmo assim acorda cedo para ter tempo no resto do dia para fazer outras coisas. Ok, pessoal? Horário é um desafio também. Ai, à noite. Tá horário. Daí. Vai deixar de fazer o curso, sei lá o que é. Tá me entendendo? De realizar algo por causa de horário. É muito longe também, é um desafio, gente. Eu, esses tempos, meses atrás, tinha um curso, mas no fim eu não fui porque eu já tinha um compromisso. Daí eu nem me inscrevi. Até a pessoa que estava dando o curso, ela me deu o endereço do local. É fora daqui da cidade, até numa outra cidade vizinha. Tudo. Até eu poderia ir para conhecer o lugar, tá? É um sítio, né? Mas não pude. Mas um dia eu vou. Vou deixar de ir por causa do local? Não. Tá. É um desafio? É.
de sair daqui onde eu moro e até lá ficar, sei lá quantos dias de repente. Ok, pessoal? Desafios sempre vão existir quando a gente quer fazer uma mudança, pessoal. Sempre vão existir, gente. Mas daí, por causa dos desafios, tu não vai fazer? Não, né, pessoal? Se é algo que tu quer tanto, almeja tanto, gente, faça. Faça, gente, faça. Não deixe essa palavra desafio tomar conta, ok? Vamos lá. Aqui, autenticidade, que quer dizer expressar-se de forma verdadeira sem medo do julgamento alheio. Ser uma pessoa verdadeira. Tipo, não ser um tipo de pessoa que só fale o que agrade os outros, gente. Não. O que tu tiver que falar para aquela pessoa, por mais que a pessoa não goste, tudo, tu tem que falar. Ok, gente? Tem que falar, tá? Porque, assim, às vezes, pessoal, isso já aconteceu comigo, mais de uma vez até, tá? Hoje em dia já não acontece tanto, tá? Mas tempos atrás, que eu era mais jovem, acontecia muito comigo. De eu não falar o que tinha que falar para a pessoa com medo de machucar aquela pessoa. Só que daí eu não estava me dando conta que eu estava sendo machucada, aquela pessoa não estava nem aí comigo, ela estava pouco se lixando, na verdade, falando grosseiramente, pouco se lixando, pouco se importando com os meus sentimentos. Ok, pessoal? E eu me importando. Tá me entendendo? Tá? Então, é o seguinte, pega e fala a verdade. Agora, se a pessoa vai ficar chateada contigo, a pessoa não vai querer mais olhar para tua cara, não quer mais saber da tua amizade, vai ficar de mal contigo, o problema é dela. Se ela não aceita a verdade, o problema é dela. Gente, tá me entendendo? É bem assim. Não adianta. Principalmente se é uma pessoa que vem e te machuca. Aí sim tu tem que vir e falar a verdade. Eu vou dar um exemplo que eu já dei num outro vídeo que eu dei meses atrás sobre uma pessoa que assim, é o seguinte, ela sempre me criticava que às vezes eu via uma roupa bonita e eu comprava. Experimentava, ficava legal e comprava. Ah, por que que tu tá comprando? Era sempre assim, gente, sempre. Ah, por que que tu vai comprar que não sei o quê, que isso que... Sabe, de uma maneira assim que desagradável que ela falava, sabe, assim, sabe? Sempre me dava a impressão que essa pessoa tava com inveja de eu comprar as coisas para mim, roupa, calçado, seja o que for. Ela sempre falava, ah, não sei o quê. Daí, a última vez que essa pessoa falou algo, foi assim. A minha filha estava junto, gente, tá? Quando aconteceu isso. A minha filha deu maior apoio para mim quando eu falei essa verdade para essa pessoa, tá, pessoal? Que a gente foi no shopping, daí a gente tava na loja, eu não tava com intenção de comprar nada, sim, né? Que às vezes a gente sai com a intenção de comprar algo porque está precisando, né? Mas ali não era o caso, era época, final de ano, tal.
E eu vi um modelo de vestido que eu achei muito bonito, gostei da qualidade do tecido dele. E, gente, eu assim, para comprar roupa, eu sou muito, assim, detalhista. Tá, e peguei aquele vestido. Era o meu tamanho, peguei para experimentar, óbvio, né, gente? E a pessoa, por que que vai comprar, que não sei o quê. Esse vestido, olha só o que ela falou, esse vestido não vai ser 20. Ela falou bem assim, tá? Não vai ser 20, olha o tamanho do vestido e teu tamanho. Estamos entendendo? Olha só o que a pessoa falou, gente. E eu, bem assim, eu vou pegar e vou experimentar. A gente tem que experimentar, né, pessoal? Experimentei, gente, o vestido ficou perfeito no meu corpo, pessoal. Perfeito. Perfeito. Sabe aquela roupa assim, ó, que tu não precisa costurar nada para ficar perfeito, nada, não precisa mexer em nada. Sabe que tem roupas que às vezes a gente compra, ficou legal, mas tem algo ali que tu tem que levar no costureiro, até tu mesmo, tu dá uma reformada, né? Mas não precisou, gente, estava perfeito. E eu me senti linda naquele vestido, eu me senti bem. Quer saber? Eu vou levar. Gente, eu não me deixei levar na conversa dessa pessoa. Levei, eu disse. E tava essa pessoa e a minha filha, as duas discutindo. A minha filha já estava por aqui com essa pessoa aí incomodando. A minha filha me disse depois que essa pessoa falou enquanto eu estava experimentando o vestido e tinha uma pessoa, um senhor, um homem lá, estranho, ouvindo a conversa delas e rindo. Sabe, eu para mim ele estava só observando as conversas bem assim, como tem gente. Eu para mim acho, eu que ele estava pensando, como tem gente infeliz neste mundo, que não é feliz e não quer que os outros sejam felizes, né? Para mim eu acho que ele pensou isso, gente. Ok? Tá, foi eu sair do vestiário, as duas discutindo lá. Eu me assim, eu vou levar o vestido. Ficou bonito o vestido, tá. Paguei tudo, a gente tava já indo embora, né? Daí ela, por que que tu comprou? Botar o dinheiro fora. Daí o assunto já mudou, pessoal. Primeiro ela botou defeito em mim, tá? Olha só, e depois ela falou que eu tava botando dinheiro fora. E o vestido nem era tão caro assim, gente, pela qualidade. Não era um vestido de mais de R$ 1.000. Não, de jeito nenhum que eu vou pagar isso, né, gente? Uma, eu não tenho condições, né, para pagar tudo isso aí. E outra, também não tem porquê, né, gente? Daí eu já tava, sabe, assim, como é. Gente, eu tive que falar, falei. Eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Eu posso. Eu disse para ela, eu posso comprar. Se eu tenho dinheiro, eu tenho condições de comprar esse vestido, seja o que for aí, calçado, eu compro. E outra, tu tá me criticando, tá aí falando tudo que tu tá com inveja. Eu falei isso pra pessoa, gente. Tá? Era o que tava me suando, gente, inveja, não só pra mim, até pra minha filha. Olha, gente, essa pessoa, ela ficou quieta. Nesse dia, essa pessoa, depois disso que eu falei, ela ficou assim, ela se sentiu mal. Depois, mais tarde, eu perguntei, tá tudo bem contigo? E ela, não, tá tudo bem. Mas assim, falando de um jeito assim que parece que explodiu uma bomba pro lado dela, tá?
Ela se sentiu mal, gente, que eu falei isso. É óbvio que tem gente que tá assistindo aí e pensa assim, ai, Teodora, tu foi muito direta, tu foi muito grosseira. Gente, vocês não imaginam essa pessoa, tá? E aí não foi a primeira vez dessa última que ela me falou. Já várias vezes ela sempre falava, ai, sabe? Dizendo que eu tava gordinha, tá? Vou falar essa palavra. Que sempre isso. Era sempre isso, gente. E às vezes quando eu comprava, eu via ela fazendo cara de nojo, assim. Tipo, o que ela falou não venceu, sabe? Então, assim, chega uma hora, a gente que fica sempre ouvindo esse tipo de pessoa falando coisas que machuca a gente até, dizendo, ah, tu tá gordinha, não vai servir. Ai, que tu tem um defeito no corpo. E tu vê que a pessoa fala isso pra te machucar, na verdade, tá? Tu vê, principalmente depois quando tu compra que deu certo, se a pessoa não fala nada, ela faz aquela cara assim. Gente, o que vocês acham? Que cara é essa que a pessoa faz? Cara de nojo, cara de, sabe, que não gostou do que viu, sabe? A pessoa que gosta de ver a outra ser derrotada, entendeu? Então eu tive que falar, gente. Assim, é o seguinte, aí eu usei o meu amor próprio, tipo assim, eu já não aguento mais, eu vou ter que falar uma verdade pra ela se tocar, tá? E é bem assim, eu não vou me preocupar com os sentimentos dela, porque ela não se preocupa com meus sentimentos. Tá me entendendo, gente? Então não tenha medo, se tiver que falar algo pra alguém que tu não tá gostando, fale. Fale. Agora a pessoa de repente não quiser mais a tua amizade por causa disso, sei lá, ficar de mal. Pensa assim, eu fiz a minha parte, eu me superei. E não procura a pessoa. O problema é dela. Daí ela que se resolva. Tu te resolveu, tá? Que foi acabar com essas atitudes dessa pessoa aí, ok? É isso, gente. As pessoas ficam ali ouvindo coisa, engolindo sapo, tá? E elas não se defendem, não falam nada. Ah, não sei. Ah, eu vou me incomodar. Tá, tu vai te incomodar. Tá, tu não vai falar. Daí, tá, tu não vai te incomodar. Sim, tu não falou nada, não vai te incomodar. Só que é o seguinte, tu vai ficar sofrendo em silêncio, tá? Sofrer em silêncio, gente, é a pior coisa que tem, que fica aquela coisa dentro de ti, tá? Daí depois tu não sabe o porquê que tu tá doente, tá? Isso aí provoca problema de saúde físico até. E aqui o teu emocional fica abalado às vezes, tá? E aí, gente? Tá? Eu não vou falar que eu não. Tá, tu não vai te incomodar se tu não vai falar. Só que é o seguinte, tu vai sofrer em silêncio e aquela pessoa ali, ou aquelas pessoas até, às vezes é mais de uma, tá na boa. Que tu não fala nada, tu não reage, tá? E tu onde que fica? Que, gente, é isso. Daí tu fica em silêncio, quem fica prejudicado é tu mesmo, tá? É isso, sem ter medo, tá? De falar as coisas, do julgamento alheio ou até da atitude da pessoa, o que, que a pessoa, a reação que a pessoa vai ter, não tem que ter medo. A pessoa teve medo na hora que ela te ofendeu, a pessoa teve medo na hora que ela falou mal de ti pelas costas, que é algo que acontece muito, que é até mais comum até falar pelas costas, pela frente, a pessoa é tua amiga, pelas tuas costas ela fala mal de ti, ela não pensou nem um pouco. Então tu não tem que ter medo de vir e falar a verdade para ela, ok? Tem que pensar em ti. Não naquela pessoa, se ela vai ficar chateada, se ela vai ficar de mal com o problema dela. Porque ela começou.
Não foi tu. Então tu termina. Dá o ponto final ali. Como eu fiz dessa vez. Teve outras vezes que eu tive que dar uns pontos finais também com outras pessoas, gente. Também, tá? Porque chega uma hora que não dá. Ficar em silêncio, pessoal, não é bom para ninguém. Vamos lá. Estabelecer limites. Aprender a dizer não e proteger seu tempo e energia. Vamos lá. Para quem que serve isso aí? Principalmente para esse tipo de pessoa. As esposas que são do lar, que não trabalham fora, que cuidam da casa, tudo, tá? Às vezes tem que dizer não. Ok, gente? Sim. E estabelecer limites para você. Assim, não só que só do lar, até a mulher que trabalha fora. Porque vem em casa, tem que estar limpando, arrumando tudo. Tá? E ninguém ajuda. E aí, aonde que tá o amor próprio aí? Ninguém ajuda, o marido não ajuda, nenhum dos filhos ajuda. Quem lava a louça é tu, quem varre a casa é tu, tudo é tu. Ok? Tá? Então, assim, chega e, né, gente, é complicado quando só uma pessoa da casa cuida dos afazeres domésticos. Ok, gente? Tá? É ruim, a pessoa fica sobrecarregada. Ah, mas quem é do lar só fica em casa com ele. Tá, meu bem. Olha, agora uma coisa é, quem é do lar, tá? Se parar para pensar, para observar bem, não cuida só da casa do lar. Com certeza ela tem médico para ir, que a mulher se cuida melhor do que o homem, em termos de saúde, isso aí é certeza absoluta. Escola, quem é que vai sempre na escola conversar com o professor, o diretor, o vice-diretor, seja o que for, por qual motivo que for? Sempre. Não, isso aí é real. É a mulher, a mãe. Ah, mas tem pai que vai. Tem, mas são poucos. Poucos. Que gente, tá? Poucos. Que gente. Tá? Então não é muito fácil não. Tá, e tem uma moça, vou falar moça, que ela é bem jovem ainda. Não é casada, nunca se casou, pelo visto, não tem nem filho. Tá? Que diz que quem é do lar tem vida de princesa. Desde quando que uma princesa varre o chão da casa? Desde quando que uma princesa lava a louça? Desde quando que uma princesa limpa banheiro da casa? Tá? E desde quando que princesa tem que botar a roupa na máquina de lavar? Ah, mas pelo menos não lava a roupa na mão. Mas mesmo assim, meu bem, a máquina ali, depois que terminou de lavar, tem que colocar no varal. E toma tempo isso aí, dependendo da quantidade de roupa. Desde quando que uma princesa, tá? Ela deixa de fazer as coisas que ela gostaria de fazer para estar cuidando só da casa.
Ah, e cuidar da casa, gente, não é mole, tá? Não é fácil, ok? Tá? Então, assim, sabe, assim, quem é do lar, se o marido ganha bem, por favor, tá, gente? Diz pro marido, vamos arrumar uma faxineira para vir uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Sim, gente. E assim, olha, infelizmente, mulheres assim que ficam só em casa, a família não. Isso aí se vê, gente, tá? Não, eu não tô tirando da minha cabeça isso aí. É uma verdade. A mulher que é do lar ali, cuida só da casa, a família, não é só o marido, às vezes até os filhos mesmo. Eles não levam em consideração o que a dona de casa está fazendo por eles ali, deixando tudo limpo, perfumado em dia. Não leva em consideração, gente, tá? Daí o que acontece? A mulher se esquece dela, ela sempre, ela própria se põe em último lugar, tá? Por que eu tô falando dessa maneira? Muito das coisas que acontecem com a gente, pessoal, assim, tanto de bom como de ruim, uma boa parte, nós mesmos é que somos responsáveis, ok? É, gente. A gente costuma culpar as outras pessoas, óbvio que as pessoas não valorizam e tal, mas aí um pouco tem uma parcela de responsabilidade de nós mesmos também. Por que disso? Será que eu não facilitei? Com certeza, tá, gente? Assim, é pegar, tipo, os filhos já estão crescidos, vai fazer um curso profissionalizante, ou até já arruma um serviço, se for caso, vá, porque assim, a família, ela não, tem vezes aí a família não leva em consideração, tá? E ainda tem sempre uma moça que diz que é vida de princesa, não sei da onde, né? Só se mudou agora, né? Princesa, né, gente? Tá? E assim, o amor próprio, ele tem que estar junto com a autoestima, ok, gente? É, tá? Aprender a dizer não. Isso aí é muito importante, pessoal, às vezes, tá? Às vezes a pessoa diz sim só pra não... Aquela coisa, aquela preocupação boba, não deixar a outra pessoa chateada. Ok, gente? Tá? Assim, pensa nos outros, mas não pensa em si. Começa a pensar mais em si. Não é egoísmo isso. Gente, é o seguinte, não é bem um egoísmo. Tá? Óbvio que dependendo, tipo, no caso, né, o filho, né, quem é mãe sabe, nós fazemos muito pelos filhos, né, gente? Só que assim, tem horas que a gente tem que fazer por nós, ok, pessoal? Tá? Assim, deixa de ter medo de falar a verdade para quem tu tem que falar a verdade, ok? Principalmente aquela pessoa que ela anda te machucando, falando coisas que tu não gosta, que te machucam por dentro, e tu fica quieta ou quieto, tá? Ou quieto, ali em silêncio, sofrendo, tá? Sofrendo muito, pegando raiva da pessoa,
que com o passar do tempo tu vai ter raiva da pessoa e tu não fala nada, tá? Tu não fala nada daí pra pessoa, ok? Então, gente, outra, não faça tudo pelos outros e tu fica em último lugar. Tu te põe em último lugar. Não faça isso. Te botar em último lugar. Tudo bem, quer ajudar as pessoas, ajude. Mas sempre analise se a pessoa ela tá sendo justa contigo, gente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tá? É assim, gente, eu era esse tipo de pessoa. Eu fazia muito pelos outros e eu ficava sempre em último lugar. E às vezes não fazia nada por mim. Daí o que aconteceu? Tá? O que eu aprendi daí, pessoal? Eu aprendi o seguinte, gente. Até tem que ajudar. Mas ali, no limite, gente. Não tem que ser aquela pessoa boa, boazinha, que toda hora diz sim, eu faço pra ti, pode deixar comigo, isso que aquilo. E tu se esquece de ti. Eu fui essa pessoa. Daí, como é que eu comecei a ter amor próprio, a parar de ser assim? Gente, foi de uma maneira muito difícil, de uma maneira muito triste. Tá, pessoal? Eu acho que aqui o reflexo do sol tá atrapalhando, né, pessoal? Eu vou fechar aqui a janela. Com licença. Tá? Muito triste, ok, gente? Vamos lá. Eu era esse tipo de pessoa. Até que lá por 2023, tá, gente? Em 2022, gente, começou isso. Eu não tava enxergando, tá? Que as pessoas estavam sendo mal agradecidas comigo. Por incrível que pareça, a gente não enxerga, às vezes a gente não se dá conta disso, tá? Daí eu comecei a me dar conta, pessoal, a partir da hora que uma parente minha falou algo de mim para minha mãe. Isso eu já falei em mais de um vídeo sobre essa história. E eu fiquei muito triste, gente. Até hoje eu não entendo por que ela falou isso. O que se passou na cabeça dela, sabe? Até hoje eu não entendo e assim, eu vou ser sincera, hoje em dia, como eu tô bem melhor, não faço questão. Assim, não vale a pena perder tempo tentar entender o porquê. Até eu sei o porquê. Eu sei o porquê, gente. Eu vou falar para vocês, tá? Eu tô meio que... É que é assim que tem coisas que a gente não aceita, mas vamos ser realistas. A minha mãe é responsável por isto. Ok, pessoal? Não vou dar detalhes, só vou fazer esse comentário. A minha mãe é responsável por isto aí que aconteceu. E, gente, quer queira ou não, tá? É por isto, ok? Então, assim, pessoal, mas mesmo assim eu fiquei muito chateada, não esperava isso dessa pessoa, eu não imaginava que ela fosse fazer um comentário tão, assim, banal, tá? Gente, não esperava, tá? O que me chama a atenção é que é um comentário, assim, que eu não esperava dessa pessoa. Não esperava. Daí o que aconteceu?
Eu pensei assim, olha, é o seguinte, e essa pessoa era uma pessoa que eu também já não estava tolerando muito ela, não, para falar a verdade, tá? Bem assim, mais certo que eu tenho que fazer é entrar em contato com ela e falar todas as verdades que eu tenho que falar. E eu fiz isso, gente. Falei tudo que eu tinha que falar, tá? Para essa pessoa ali. E a partir daí a gente não entrou mais em contato, cada um na sua. Ela vivendo a vida dela e eu vivendo a minha. Ok, gente? Tá? É isso, tá, pessoal? E assim, e hoje em dia que já passou, já há mais de anos isso aí, tá, gente? Foi uma das melhores atitudes que eu tive durante toda a minha vida, tá? Vim falar as verdades para essa pessoa, tá, gente? Que assim, antes disso eu já estava me machucando por dentro por não falar nada para a pessoa. E a horas eu tava, sabe, com aquela vontade, mas eu pensei, não vou estar falando, tá? Só que daí a pessoa exagerou no que ela falou, eu achei assim que ela passou dos limites do que ela falou. E eu peguei e entrei em contato e disse, olha, é isso, 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 aquilo. Falei tudo que eu tive que falar. Gente, eu me libertei de uma prisão. Eu estava aprisionada antes de fazer isto. Ok, pessoal? Sabe aquele ditado que tem na Bíblia? Que a verdade, ela liberta, e ela liberta mesmo. Tu fala com a pessoa, tu fala tudo o que tu tem que falar. Tu tem motivo para isso. E tu fala, gente, tu te liberta. Não só da pessoa, mas tu te liberta principalmente dos sentimentos negativos que estão dentro de ti ali. Ok, gente? É. E quando a gente não fala o que tem que falar, sabe o que acontece, pessoal? O chakra, esse chakra aqui, ó, ele é prejudicado, sabia disso? É. E o cardíaco, às vezes também, sabia? É. O chakra cardíaco também pode ser prejudicado. E isso não é bom. Tu pode ficar com problema na garganta com o passar do tempo, porque tu guarda tanta coisa, tu guarda aqui, ó, fica um nó na tua garganta, sabe? Problema na garganta, tireoide, gente, é um desses, tá? Cardíaco, tá? Que é as tuas emoções, tá? Então tem que tomar muito cuidado, gente, tá? Eu me libertei, tá? Daí em 2023, uma outra pessoa me falou algo que eu não esperava dessa pessoa, tá? Que até foi pior do que a minha parente. Me machucou muito, tá? Mas na mesma hora que a pessoa falou isso pra mim, na mesma hora eu peguei e falei as verdades na mesma hora, gente. Eu não deixei pra lá, como eu sempre fazia, sabe? Peguei e falei tudo que eu tinha que falar, tá, gente? Tudo, 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 tudo. Eu fui até além do que eu tinha que falar, mas a pessoa, ela mereceu ouvir, tá? Porque essa pessoa, ela foi ingrata também, tá? Era uma pessoa que tava me passando para trás, tá? Tava. E eu sabia, eu tava sabendo. Só estava esperando a hora de ela me falar algo. Ok, gente? E veio a hora certa. E
Óbvio que na mesma hora eu falei tudo que eu tinha que falar. Gente, essa pessoa se arrependeu do que falou pra mim. Tá? Se arrependeu, até hoje ela tá arrependida. Tudo. Tá? Essa pessoa, até a gente se acertou tudo, mas assim, não é a mesma coisa. Não é. Que era antes, não é, gente. Tá? Óbvio que não é, né, gente? Depois do que aconteceu, a pessoa se arrependeu amargamente porque eu falei as verdades para ela. Ela se arrependeu do que me falou. Tá, gente? Se arrependeu mesmo. Tá? Eu custei a me convencer que essa pessoa estava arrependida, gente. A minha raiva, o ódio que eu tava, tá? Era tanto que eu não tava vendo que ela tava arrependida. Eu via sim, mas eu não tava querendo acreditar. Eu tava achando que era teatro. E não era teatro, gente. Agora, aí eu vi. Ela se arrependeu do que fez, tá? É uma pessoa também que fiz muito por ela. Eu fiz muito. Essa pessoa fez muito por ela, muito, muito mesmo. E não levou em consideração, acabou falando que não deveria. Tá? É isso, né, gente? Então, a partir desses acontecimentos e outros a mais aí, gente, tudo eu fui me convencendo, eu fui me dando conta, olha, eu ajudo muita gente e não me ajudo, sabe, pessoal? Então, assim, o que eu adquiri? Graças a esses acontecimentos aí, tá? Amor próprio, ok, gente? Amor próprio, ok, pessoal? E assim, olha, basta, chega, eu já fiz a minha parte, tá? Essas pessoas aí que são mal agradecidas a mim, tudo, ó, cada um que siga o seu rumo. É isso, gente, tá? E eu comecei a ver mais o meu interior, tá? A me ajudar. Óbvio que eu acabei entrando. Foi uma situação difícil para mim. Vi uma terapeuta, pedi uma indicação, tá? Uma pessoa que trabalha na área, ela tem uma colega minha aqui que vai te ajudar, tá? Assim, para te ter amor próprio, tu tem que procurar ajuda. Se tu tá numa situação que a tua autoestima tá lá para baixo, tá lá no chão, e tu sozinha, ou tu sozinho, tanto faz mulher ou homem, né? Isso aí vai homem, mulher, adulto, adolescente, criança, né? Não te ajuda, né? Assim tu não consegue te ajudar, tu não tá conseguindo, tu não tá achando uma saída para mudar para melhor essa situação, procure um terapeuta. Já começa por aí. E a partir daí tu vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Enorme. Ah, o que vai mudar? Em primeiro lugar, tu vai mudar a tua maneira de pensar. Em segundo lugar, tu vai observar o que está à tua volta. Tá? E assim vai, tu vai observar as pessoas que convivem contigo,
como é que é fulano, como é que é o Beltrano, tu vai vendo cada pessoa como é que ela é, o lado bom e o lado ruim de cada pessoa, tá entendendo? E tu vai te conhecendo também, tá? Quer queira ou não, tu procura ajuda, tu recebe ajuda daquele terapeuta, tá? Porque tu põe tudo para fora, aqueles teus sentimentos negativos que tu tem dentro de ti, e aí por diante tu vai te conhecendo, tu vai crescendo por dentro, tá? Para melhor, tá? Assim vai indo, gente, vai indo. Assim é como tu construir uma casa de tijolos. Cada tijolinho, tijolinho por tijolinho, gente. Tá? Pessoal, é isso. Tá? E procurar um grupo. Assim, cada um sabe, né, que eu tô dando sugestão. Procura um terapeuta. Tá, gente? Que daí tu vai renascer, se transformar para melhor, ok? Tá, agora tem pessoas aí, tá, no caso a mulher, né? Mas a mulher, no caso, em termos de casal, assim, a mulher e tal, o marido não aceita que ela vá trabalhar fora e tal. Gente, é o seguinte, não vai nessa do marido não aceitar que tu vá trabalhar fora. Tem que ver o teu lado. Ou ele aceita, então, né? Não tem essa, tá? Tipo, os filhos estão crescidos, dá pra fazer algo? Faça. Meu marido não dá atenção, gente. Pega e faz. Não ouça daí. Tá me entendendo? Eu falo isso porque com a minha mãe aconteceu isso. A minha mãe, quando ganhou meu irmão, ela parou de trabalhar. Tá? Ela escolheu isso até. Tá? Não é porque o meu pai falou para ela parar. Ela escolheu. Daí tá, ela ficou uns 5 anos mais ou menos. É por aí. Meu irmão já foi pro colégio. A partir da hora que meu irmão foi pro colégio, ela foi trabalhar. Daí eu que fiquei de responsável do meu irmão, de levar no colégio, buscar. Porque eu sou bem mais velha que ele. Bem mais velha, gente. A gente tem uma diferença de idade grandinha, assim, tá? Então, não tinha problema nenhum, tá? Só que daí o meu pai, ele não aceitou também que ela trabalhasse fora. Ele incomodou muito minha mãe, gente. E a minha mãe não deu atenção a ele. Por quê? Porque a minha mãe estava cansada de depender financeiramente dele. Ok, gente? Se ela quisesse comprar algo diferente, tá? Do agrado dela, ou do meu agrado, no caso, assim, sabe? Algo diferente, né, gente? Não podia. Tipo, ela queria. Eu vou botar um exemplo melhor, assim. Ela quisesse ir na manicure. Assim, porque ele, tipo assim, se ele soubesse que a minha mãe foi na manicure gastar o dinheiro dele, ele não gostava. Tá botando dinheiro fora, que não sei o quê, que tu gastou na manicure, dá pra comprar um pão na padaria. Eu falava isso, gente, tá? Então, chegou uma hora, ela foi trabalhar. Meu irmão já tava maior, eu era bem mais velha do que ele mesmo. Tá, tudo ok aí. Ela foi trabalhar. Ele não aceitou, ele não gostou no início, mas ela continuou. Gente, continuou. Tá? Bem, continuou.
Não só ela, até uma amiga dela também, que o segundo marido dela, ela teve 2 filhos, tá? E depois que os 2 filhos estavam maiorzinhos, tudo, né? Ela tinha outros filhos maiores. Daí que eles começaram a ir no colégio, ela foi trabalhar. E o marido dessa amiga dela foi a mesma coisa, gente. Ai, pra quê? Se eu ganho bem, tá? Assim, tanto meu pai, ele ganhava bem, assim, sabe, gente? Até, assim, tudo, né? Mas mesmo assim, pessoal, a mulher, ela não tem a liberdade financeira, sabe? É ruim isso aí, ainda ter que estar ali quieta ouvindo desaforo, tá, gente? Aí assim, a mulher, ela tá em casa ali limpando, fazendo. A mulher deixa de se cuidar, tá? Minha mãe, quando tava em casa, ela não se cuidava. Essa amiga dela também não, gente. A amiga dela era tão bonita, mas ela não tava assim, claro, só tava em casa ali em função da casa e dos filhos, aquela coisa. A mulher nem pensa, gente, tá cuidando da aparência dela. Tá? Daí que acontece, o marido, né? Vocês sabem como é que é, né? O homem é do visual. Né? Não preciso nem falar detalhe aqui, né? Aquela coisa toda, tá? E mesmo assim, às vezes o marido não leva em consideração que a mulher tá fazendo. Tudo bem que ele trabalha fora, é ele que tá trazendo ali comida e tudo, mas tem que levar um pouco em consideração o que a mulher faz também, né? Mas nem sempre é assim. Trabalhou também, a mesma coisa, o marido no início. Mas depois ele teve que aceitar. Tá, gente? Então é isso, gente. Amor próprio, tá? Gente, essa coisa de tá fazendo tudo pelos outros e tu fica por último, tu deixa de fazer as coisas pra ti pra fazer tudo pelos outros. Tudo, sabe? Isso aí tu tá te massacrando. Tu mesmo tá te machucando. E aí depois tu fica pensando, ai, ninguém pensa em mim, né, gente? Né? Bem por aí, ninguém pensa mesmo. Eu tava nisso aí, ninguém pensa em mim, ninguém tem consideração comigo, nem nada. O que aconteceu? Eu peguei, se quer saber de uma coisa de agora em diante, sou outra Teodora, tá? Ficam falando mal de mim, sem motivos, tá? E gente mal agradecida, tchau pra vocês. Não existo mais, nem vem. Tá, gente? É isso, tá? Amor próprio é muito importante, gente. É muito importante porque tem muitas pessoas que sofrem e ninguém. Tá? A pessoa não. Tá? E assim, nunca espere que todos as pessoas vão gostar do que tu tá fazendo. Tá? Sempre tem alguém que vai botar defeito, vai criticar. Sabe o que faz com uma pessoa dessas? Não dá a mínima atenção. Tá? Ou se tu quer falar alguma coisa, pergunta para a pessoa, tu tá pagando as minhas contas? Tu paga a comida que eu como? Que eu como? Tá pagando minhas contas, tal? Não, né? Fala isso para a pessoa que a pessoa ela fica quieta na dela, tá? No caso tu quiser falar, né? Ou então dá bola, ri da cara dela, começa a rir da cara da pessoa, tá? Porque assim, uma coisa não espere elogio de todos, tá? Faça a sua parte e siga em frente. Sempre vai ter alguém que vai criticar, tá? O importante é a pessoa ser feliz, ela ser feliz. Agora os outros ali, o que acham, deixam
de achar, sei lá, se a pessoa tá certa ou errada, é problema delas. Não se importe com o que os outros vão falar de ti. Tem mais isso aí também, o amor próprio é ali, medo da opinião alheia, tá? Não tenha medo que as pessoas vão pensar de ti. Sempre vai ter alguém que vai pensar mal. Então, problema é dela. Tu tá fazendo a tua parte, tá? Tá prejudicando alguém? Tu não tá prejudicando ninguém. Então, quem acha que tu tá errado, o problema é dela, deixa ela com os pensamentos dela. Não, tu não deve satisfação para ninguém, tá? É isso. Tá pagando as tuas contas? Não tá. Não tá pagando as tuas contas, então a pessoa que ela que vai, seguir o rumo dela, tá? Dá mola, seja feliz, tá? E quem não tá feliz porque tu tá feliz, beijinho no ombro, meu amor, tá? Beijinho no ombro, tá? Pra essa gente aí, ok? É isso então, gente. Muito obrigada por assistir meu canal, por assistir meu vídeo. Tudo de bom para vocês e um beijo enorme, ok? É isso aí então. Tchau!